Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Como eu gosto de falar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia de milagre, mais um dia que o Senhor nos permite compartilhar a palavra do Senhor. Está lá e Café com Deus. A intenção é que a gente junto venha aprender, venha compartilhar com aqueles que a gente ama, nossos amigos, pessoas de Deus, aquilo que o Senhor tem dado, revelado a nós através da palavra do Senhor. E hoje não é diferente, porque a gente vai continuar aqui falando sobre os fundamentos da salvação. É muito importante, gente, a gente entender e compreender o que está em jogo. A gente serve um Deus, gente, todo-poderoso, um Deus que detém todo o poder. Quem pode ir contra um Deus todo-poderoso? Quem pode batalhar contra a vontade do nosso Deus em te amar, em me amar, e amar este mundo, ou seja, amar todas as pessoas? Ele ama, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias são infinitas, mas a gente tem que lembrar que Deus não vai contra o seu próprio caráter. Deus, ele é santo, digno de honra e digno de toda glória. Eu quero compartilhar um verso da palavra de Deus e seguir aqui com vocês exemplos, ensinamentos que Deus deixou registrado para que você não abra mão do direito que Ele conquistou naquela cruz. Esse direito é nosso, o direito de nós termos acesso a povoar o céu, gente. Eu quero repetir sempre isso, nós vamos povoar o céu. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está indo embora. E você tem toda a chance de se render, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Por isso, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de trazer esses ensinamentos sobre Soter, sobre a palavra salvação. Tudo que diz respeito a mim e a você está escrito aqui. O nosso fim não é o chão. O nosso fim não é os 7 palmos. O nosso fim não é a morte, gente. O nosso fim é vida eterna com Cristo, aquele que ressuscitou, está entre nós outra vez. Eu dou glória a Deus por isso, ao Senhor Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Então eu estou muito feliz, porque eu sei que quando a gente menos esperar, oxalá que seja hoje, glória a Deus, está com Cristo para todo sempre. Pense nisso. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 1, o verso de número 17, logo eu volto um pouquinho no contexto, mas só para você entender, olha que coisa de Deus, como Deus te ama, como Deus me ama, e a palavra revelada é essa. Porque nele se descobre, em Jesus Cristo, gente, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por que eu li esse verso, capítulo 1 de Romanos, verso 17? Porque o 16 está dizendo o seguinte, olha o que Paulo fala. Porque não me avergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Então ele vem, traz esse assunto para mim, para você, porque muitas pessoas ainda, por não ter compreensão, eu até entendo, não foi lhe ensinado, não foi lhe colocado esta verdade aqui. Mas, gente, a justiça de Deus aqui é a maneira de Deus justificar os pecadores, isto é, justificá-los perante Ele mesmo, ou seja, perante o nosso próprio Deus Pai. E ainda continua dizendo, como está escrito aqui, sem comprometer, olha só, o seu caráter moral, absolutamente puro. Deus, ele é santo, como está escrito lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, indica que a salvação aqui
somente é conquistada, meu querido, pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, é só você parar para pensar um pouquinho, para analisar o que a Bíblia diz, o que ela relata sobre aqueles homens que viveram no Velho Testamento. Eles esperavam até o seu último suspiro, eles esperaram, melhor dizendo, até o seu último suspiro, a vinda do Messias, o prometido, lá no proto-evangelho, capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Ali é o proto-evangelho, ali começou o plano de Deus para resgatar o que se havia perdido. Ali ele anunciou a forma que o próprio Deus ia se encarnar. Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo agora se fez carne, habitou entre nós, andou, caminhou, falou, fez sinais, prodígios e maravilhas, deu vista ao cego, ressuscitou mortos, andou por cima das águas, transformou a água em vinho, tantas coisas que ele fez, gente, realizou, mostrando tudo isso, quem de fato ele era. Ele é o prometido de Deus, ele é aquele Jesus querido, que pode te dar vida e vida eterna. Então você tem aí todo o direito de dizer, de proclamar, de anunciar que Jesus sim é o teu, o meu, o nosso Salvador. Então hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os fundamentos da salvação. E ontem, gente, para quem não me acompanhou, a gente parou em Mateus 15:8, onde ele disse àquela mulher, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha que palavra do céu, gente. Em Marcos capítulo 2:5, vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando você para pensar nesses textos, nesses versos, Jesus trata o ser humano ou de uma forma integral, seja de ordem física, gente, seja de ordem material ou espiritual. A salvação inclui tudo isso, alcança todo o ser humano, mas a gente já está aprendendo aqui que o segredo é ter fé, é acreditar, não é duvidar do que Deus deixou escrito para mim e para você. A gente tem que se agarrar nesta palavra como nunca, porque o fim está muito próximo, gente. As pessoas, elas estão tão acostumadas com tudo pronto, tudo facilitado. E Deus nos deixou aqui essa bússola para entender que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado à força. Não caia nessa, que tudo está aí prontinho, que qualquer coisa é você oferecer algo, entregar algo e está resolvido. As coisas não é assim. Deus vai tratar do teu, do meu, do nosso caráter. Te lembra alguma coisa? Pois bem, a gente tem cada exemplo nessa sociedade de pessoas que talvez você nunca imaginar que dentro dela havia o que? Uma semente do mal. Uma semente para projetar o mal, para prejudicar aquela pessoa, aquela criança, aquele senhor, aquele ancião. E quando você vê isso, vem à tona, você fala, como que pode, meu Deus? Como é que o ser humano tem essa capacidade de fazer algo tão cruel? E aí você começa a ver que a luta do inimigo, a luta que ele tem diante de Deus é dizer que você não merece povoar o céu, que você não é pessoa digna de estar diante dele. Ele esteve lá, gente, ele habitou lá, e ele arrastou uma terça parte de anjos com ele. E ele, quando olha para você, ele olha para mim, olha para todo ser humano, ele fica contemplando a sua atitude, a minha atitude, a nossa falta de fé, a nossa falta de temor à palavra, a nossa falta de não obedecer à palavra do Deus vivo. E ele fala, como? Olha aí, veja o que ele está fazendo, veja o que ele está falando. E aí Jesus tem este amor tão grande. Ele sabe que por causa do erro do primeiro casal, todos nós,
desde lá para cá, já nascemos com a tendência de praticar o mal. Já nascemos com caráter deformado. E ele, então, manda seu filho para provar que o ser humano tem jeito, sim. Aleluia. Que o ser humano merece povoar o céu, sim. Que o ser humano é a premissa de toda a criação. Deus olha a cada um do ser humano com amor, com misericórdia. Ele nos deu uma solução. A solução está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então só Ele, através do Espírito Santo, pode adentrar aí, fazer morada aí e fazer você fazer as melhores escolhas. Você, até o dia de hoje, poderia ter feito uma escolha que não iria agradar a Deus, que poderia trazer para você morte espiritual ou ter morte física. Mas quando você para ouvir, escutar a voz do Espírito Santo através da palavra, ele adentra na tua mente e começa a mudar todo o teu pensamento. Começa a trabalhar nessas más escolhas. E ele começa a dizer, escolha este caminho. Traga diante de você esta fala. Porque esta fala, isso que você vai agora falar, lançar, terá resultados positivos e não negativos. É a mesma coisa que quando você ouve, escuta daquele que é perito ou tem conhecimento de alguma área dizendo, olha, não tem jeito, infelizmente vai ter que ser feito isso, e o final disso tudo pode ser um resultado tão negativo que vocês têm que estar preparados. Se você aceita aquela fala e não recorre ao Espírito Santo de Deus, que é vida, não recorre à palavra de Deus que traz promessas a respeito de todos os seres humanos nessa terra, talvez essa notícia será realmente a última palavra. Mas a última palavra está aqui. E ela diz que eu tenho direito à vida eterna. Ela diz que eu tenho direito, como está falando aqui, como foi falado para esta mulher, grande é a tua fé. Como foi falado para este paralítico, os teus pecados estão sendo perdoados. E quando você mergulha nesta palavra, você vai ver que não só foi perdoado, mas ele agora pode voltar, caminhar, viver com a sua família, habitar com a sua família, glorificar a Deus. E todos que viram, não teve como falar que não foi um milagre da parte de Deus. Deus quer agir na sua história, na sua vida. Ele quer trazer, e há de trazer, meu querido, a cura e a libertação, mas principalmente a salvação da tua alma, dando a você esta esperança, dando a você esta alegria, que você meramente não vai ser um daqueles que serão esquecidos, que estarão muitas vezes, infelizmente, por não ter obedecido a palavra de Deus, à esquerda de Deus. Todos que estão lá, falando já da vida eterna, à esquerda do Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são aqueles que não têm direito de viver uma vida eterna com Deus. Mas Deus manda te dizer, você tem toda a chance, você tem direito de dizer não para tudo aquilo que não agrada a Deus, estar agora à direita de Deus, nosso Senhor Jesus, e ainda ter o nome escrito no livro da vida. Eita, Jesus lindo e maravilhoso. Como que eu faço isso? Simples, querido, confessando, admitindo que você é. Dizendo, dando nome a tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus e pedindo a Ele perdão de todos os seus pecados. Vamos continuar, olha que coisa linda da parte de Deus. Em Marcos capítulo 10, verso 52, nós estamos falando sobre os fundamentos da salvação. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Gente, imagina no negócio, imagina. Nós não tínhamos entendimento nenhum. Nós não tínhamos nenhum tipo de esperança. E Ele revela a tua palavra. E a gente começa não só a ver, mas ter entendimento do que está para acontecer. Porque quando você vê esses milagres, aponta para tudo aquilo que está afligindo a sua vida espiritual. O ser humano, enquanto não é vivificado, ele é considerado morto para as coisas de Deus, morto no sentido de entender as coisas espirituais, como está em Efésios capítulo 2. Ali já mostra para nós qual era a nossa situação. Então você deve anotar isso que eu estou falando, para que você tenha de Deus agora
Oh, aleluia! A sua mente aberta. O seu corpo agora pode ser tocado. A sua alma pode ser tocada. O seu espírito pode ser tocado pela presença que eu sinto aqui do Espírito Santo de Deus, para que você viva o melhor da parte de Deus, para que você tenha a alegria da salvação. Foi o que Davi falou no Salmo 51. Não retire de mim o teu espírito. Qual o espírito? O espírito da salvação, a alegria da salvação. Porque ele falhou, ele pecou. Ele reconheceu o seu pecado. Você entende isso? Você consegue agora entender porque algumas coisas só dão errado. Porque você não consegue caminhar. Porque você não consegue ter o direito de usufruir dos seus projetos, seus sonhos. Porque o inimigo da sua alma, ele nunca vai estar alegre com nada que lhe traga alegria. Que nada que venha lhe trazer prazer de viver. O inimigo da nossa alma, ele só quer ver as pessoas de mal a pior sendo derrotadas em todos os sentidos. E para alguns, ele engana, dando a estas pessoas, sabe, aquele momento que parece que é só alegria, prazer por ter posses, recursos. Mas tudo isso você sabe, que basta qualquer enfermidade que a medicina não consiga trazer cura, acabou. Jesus cura, como está curando aqui. O texto está dizendo isso. De enfermidade, cura da cegueira, cura da paralisia. Jesus traz toda a solução, consequência do pecado, da falha, de não querer se render, obedecer ao Cristo ressuscitado. Tudo que você imaginar, toda maldade, todo pensamento ruim, todas as atitudes que ferem aquilo que Deus é, que é contra aquilo que Deus é santo. Então tudo aquilo que é contra a santidade de Deus tem consequência. Mas Deus é a nossa solução através de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que clamar o nome do Senhor Jesus neste dia, não é ontem nem amanhã, neste dia, seja agora na parte da manhã, seja agora a parte da tarde, seja agora a parte da noite até a madrugada, que Deus permitir você me ver neste dia. Eu estou dizendo que se você clamar, se você crer, é fé, ter fé no Senhor Jesus Cristo, que pode salvar, te livrar, te resgatar para a glória de Deus. Você clamando agora, eu creio porque a Bíblia me fala, ela revela isso. Você pode sim ser salvo, gente. Oh, aleluia. É isso que eu quero passar para você durante esses momentos que Deus nos permite falar sobre o fundamento da salvação. A Bíblia é tão linda, é tão clara, que até em Atos capítulo 15, gente, o verso 9, Atos 15, 9, diz lá, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Eita, quem é que pode te purificar e me purificar? Quem pode trabalhar neste coração, no seu coração, tirando tudo que não provém de Deus, colocando tudo que provém de Deus? Oh, aleluia, meu melhor amigo Espírito Santo está pronto para fazer isso. O que eu devo fazer? Repito, clamar, invocar, pedir, confessar, o aceitar, porque é isso que Deus quer fazer com todo ser humano. Repito, gente, nós iremos povoar o céu. A igreja está indo embora ao encontro do Rei Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu, como queridos, como atalaia, estou falando, anunciando esta palavra, que já não é mais segredo para você que está me ouvindo, que já não será mais segredo para aqueles que Deus permitir. E eu já digo mais, para aqueles que até você vai compartilhar esta live, não será segredo. Ela agora pode tomar decisão, a melhor decisão é aceitar Jesus, é viver com Jesus, é caminhar com Jesus, é ser servo de Jesus, é servir de todo o seu coração. A Bíblia ainda diz, gente, olha que coisa linda, aleluia. Atos 16, 5. Assim as igrejas, opa, quando fala de igreja, está falando de você, está falando de todos nós. Então, assim as igrejas foram fortalecidas na fé. Olha de novo.
E dia a dia, gente, sabe o que acontecia? Aumentava em número. Oh, aleluia. Eu prego e vou sempre pregar a palavra como ela é. É Deus que, através do Espírito Santo, vai convencer qualquer ser humano. É Ele que nos convence do nosso erro, das nossas falhas, dos nossos pecados. Por isso é necessário que você, como semeador da palavra, você, meu nobre amigo, pessoa que ama, que é simpatizante, você também não só pode compartilhar, como pode aceitar esta palavra, que vai te conduzir à vida eterna, ao encontro do nosso Deus. Então essa multiplicação acontece por causa da fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, gente, que eu li aqui, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Qualquer homem e mulher no Velho Testamento não teve privilégio de ouvir, de ver o Cristo encarnado, Deus presente entre os homens. Todos morreram acreditando na promessa do Deus eterno, feito em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, crendo na vinda do Messias, crendo na salvação que Deus prometeu. É muito interessante isso, porque às vezes nós somos seres humanos. Eu só acredito vendo. Eu só acredito estando aqui nas minhas mãos. Gente, a fé vai além disso. A fé está além disso aí. E como que isso vai acontecer? Quando você aceita, dá o primeiro passo em aceitar Jesus. Aí ele vai colocando aquilo que é necessário para você não duvidar do que está escrito, não duvidar do que está acontecendo, não duvidar dos sinais que ele já está nos dando da sua vida, não duvidar que infelizmente ele mesmo declarou que o mundo jaz no maligno, não duvidar deste mundo tenebroso, mas nunca duvidar da solução que ele nos deu, morrendo naquela cruz, tomando o meu lugar, para que a gente tenha direito de povoar o céu. Jesus Cristo aqui, gente, Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha bem o que a Bíblia diz em Atos 4:12. Aqui é algo importante para mim e para você. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe, gente, não existe, a Bíblia que está dizendo, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que eu e você sejamos salvos. A pessoa que já tem convicção, que já está compreendendo, ela deve confiar e nunca duvidar do que está sendo relatado em Atos 4:12. Espera aí. Então, o que eu faço? A minha oferta, o meu trabalho, a minha caridade, o meu sacrifício, isso não vai me dar salvação. Vamos ler de novo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aonde está a minha, a tua salvação? De fato. A pessoa certa para confiar, que pode dar solução, depois que eu deixar de viver neste corpo, depois que este corpo for levado para ser enterrado, como ditado popular, 7 palmos abaixo da terra, vira pó. Depois que, de fato, o Espírito que Deus me deu, e é dele, voltar para ele, porque foi ele que deu. De fato, depois que este corpo que é emprestado voltar a ser o que é, pó, depois que agora eu me vejo como eu sou de fato, uma alma, esta alma, que é o Reginaldo, que é você, ela vai ter agora 2 destinos. Primeiro destino, ou estar com Deus, vida eterna com Deus, alegria, gozo, prazer em adorar a Deus, porque entendeu aonde está a salvação, como que essa salvação é conquistada através da fé
do Cordeiro de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, lá está eu. Porém, eu rejeito a palavra. Não, a salvação para mim é eu fazer esta penitência. A salvação para mim é eu fazer esta oferenda. A salvação para mim é eu só praticar o bem, dizendo que estou dando pão, que estou dando água, que estou dando comida. E é a Bíblia que está dizendo que a salvação está na pessoa do Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, ou seguindo, fazendo o que ele sempre fez, andando como ele sempre andou, tratando as pessoas como ele sempre tratou, demonstrando o amor que ele sempre demonstrou, como está em 1 Coríntios, capítulo 13. Depois você vai lá e lê. Então você vai vendo que tudo vai para Jesus, tudo é Jesus, tudo está em Jesus, tudo é para ele, por ele. Oh, glória a Deus! Então, o segredo está sendo revelado aqui, gente, para mim e para você. E não há salvação em nenhum outro. Não tem outro, não tem como. É ali, é cá, é lá. Não. É na pessoa do Senhor Jesus. E aí é tão claro o texto, gente. Porque abaixo do céu, olha bem como o texto está dizendo. Abaixo do céu, na terra, entre nós, os seres humanos, pessoas que têm, raciocínio, que pode pensar, que pode escolher, que tem livre-arbítrio. Ele está falando em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A ele eu digo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A ele todo louvor, toda honra e toda glória. Quando Pedro disse, em nenhum outro, ele estava excluindo todas as demais possibilidades, gente, possibilidades de salvação, tais como, por exemplo, confiar em um ser humano, praticar boas ações com a fim de alcançar a salvação, confiar que uma religião, como é que é? Confiar em uma religião, pensa agora, que pode salvar. Olha só, tá vendo? A gente tem que parar um pouquinho para pensar. Então, se eu falasse para você, e citasse para você a placa da igreja que representa onde eu estou para pregar o evangelho, somente essa placa aqui, só ela que pode salvar. Te lembra alguma coisa? Bom, eu estou dizendo algo baseado no texto que a gente está agora junto aqui aprendendo. Atos, capítulo 4, verso 12. Então aqui ele está eliminando todas as demais possibilidades de salvação, tais como, gente, confiar no ser humano, praticar as boas ações, com o fim de alcançar a salvação, confiar em uma religião, pensando que pode salvar, fazer penitências para alcançar o favor de Deus, confiar em uma imagem feita pela arte e imaginação do homem, confiar em si mesmo, achando que o justo merece um lugar no céu, ou etc. Fecha aqui. Ele é claro. E não há salvação, gente, em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele eu me rendo, a ele eu confesso que ele é o meu Salvador. Eu não sei se você pode aí confessar, eu não sei se aí você pode declarar quem é o teu Salvador, a quem você agora publicamente pode até usar agora aí, fazendo os comentários dizendo quem é o teu Salvador, a quem você realmente aceitou, a quem você segue de todo o teu coração. É uma declaração pública. É algo que Deus espera de mim, de você. O inimigo de sua alma, nesse momento, com certeza está com raiva, com ódio.
Porque eu estou dizendo algo que você pode dizer. Ele não pode pedir a você de aceitá-lo, de se render a ele. Porque ele te chamou, me chama. Ele espera que eu e você faça a melhor escolha nesse dia. Porque, repito, nós vamos povoar o céu. Aleluia! Atos capítulo 20, verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. Deus aqui tem de fato falado a mim e a você. Deus é de fato que está dizendo o seguinte: Deus tem manifestado a sua salvação somente através de Cristo. Nem a lei, olha o que eu vou falar, meu Jesus. Nem a lei dos 10 mandamentos foi suficiente para restaurar o ser humano. Você quer que eu repita? Eu vou repetir. Deus tem manifestado sua salvação somente através de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E nem a lei dos 10 mandamentos foi suficiente para restaurar o ser humano. Em todas as épocas, o homem mostrou que era incapaz de fazer a vontade de Deus. Deus Jesus. Oh, aleluia. Foi a incapacidade, gente, do homem que levou Deus a agir em misericórdia e graça. Como é que é? É a minha incapacidade, a sua, a nossa incapacidade. Que levou Deus a agir em misericórdia e graça. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, é a pessoa certa para mim, para você, para todo homem. Ele é a pessoa certa para você confiar e chegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, aleluia. Hoje você tem a maior oportunidade. Deus te dá, você, a minha, todos. Não haverá nada que possa impedir a você agora, neste momento, de dizer quem é o teu Senhor, quem pode ser seu Senhor, quem pode realmente resgatar, te libertar, tirar você das trevas para a luz, te dar o direito de você declarar o que eu estou falando. Se ele está dizendo, eu também quero ir, estar lá, no amor. Ele está dizendo que nós vamos povoar o céu. Nós vamos estar com Deus. Está na palavra. Oh, aleluia. Quem é a pessoa certa, gente? Para a gente chegar, estar com Deus? Jesus Cristo, nosso Salvador. E por que eu falo isso? Porque a palavra diz que ele nunca pecou. Ele nunca desprezou alguém. Ele sempre manifestou o amor de Deus a todos os pecadores. Ele sofreu a justiça de Deus por causa do seu, do meu, dos nossos pecados. Ele foi pendurado naquela cruz. Ele fez a vontade de Deus quando deu sua vida por nós naquela cruz. O justo, Jesus Cristo justo, por nós, os injustos. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Estou fechando esse primeiro ponto aqui. Você e eu seríamos capazes, oh meu Deus, aleluia, de passarmos por tudo isso que ele passou? Não. Eu confesso, não. Não teríamos. Eu não teria jamais. Mas ele veio para isso. Aleluia. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio por causa de mim. Ele veio por causa de você. Ele veio por causa desta criança que hoje nasce no hospital.
Ele vem por causa deste homem que está acamado, desta mulher que está acamada. Ele vem por causa deste homem, desta família que está vivendo uma tribulação por causa da manifestação do mal. Ele vem para libertar, vem para curar, ele vem para expulsar qualquer espírito maligno. Deus nos criou corpo, alma e espírito, não é para ter dois espíritos, é para ter um único espírito, aquele que Deus nos deu, que é dele. Comece a entender. Ele fez tudo certo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O inimigo sempre procurou destruir a imagem de Deus no homem, trabalhando para que este caráter nunca seja de acordo com a vontade de Deus. Ele peleja todos os dias. Mas o mais valente, aquele que tem todo o poder no céu, na terra, até no inferno, quando ele toca, ele marca, quando ele escolhe, está escolhido. Ele só espera que a gente faça isso de livre-arbítrio de coração, que a gente o aceite de coração, que a gente prossiga este caminho que ele nos dá a cada dia, o servindo de coração, procurando sempre reconhecer as falhas e os erros, pedindo a ele a sua misericórdia e seu perdão, e o sangue dele nos purifica de todo pecado, nos conduzindo a cada dia, até aquele grande dia que ele fala: oi, você está tão pertinho de mim, lembra de Enoque? Você está tão perto, você está andando tão perto, tão pertinho. Ah, não volta mais para lá não, fica aqui comigo. Ninguém mais achou Enoque. Está entendendo como eu agi de Deus? Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu leio essa palavra, quanto mais eu busco entendimento sobre a salvação, estamos falando sobre o fundamento da salvação, quanto mais eu busco ter entendimento do sacrifício do Filho de Deus em resgatar o que se havia perdido, em aniquilar, destruir a obra de Satanás na vida daqueles que Deus já escolheu, que Deus marcou, você, eu, nós, todos aqueles que confessamos que Jesus é o nosso Salvador. Foi o que eu falei. Quando você fala isso publicamente, as coisas mudam. As coisas se tornam bonança. Deus começa a agir, começa a limpar, começa a trazer a paz que Ele mesmo declara. Ele declara que Ele dá a mim e a você a paz que Ele tem, não que o mundo sugere que tem. Nunca tem, só você vê o que está acontecendo nesse globo, nesse mundo, com as pessoas, as guerras, a disputa, o ser humano disputando um com o outro. Não, isso é meu, isso não é seu, isso não é meu, eu vou te matar. Você entende? É uma disputa constante. O poder, a ganância, tudo isso, por trás de tudo isso, gente. Infelizmente, tem aí o artigo inimigo que te odeia, que nos odeia. Por quê? Porque ele sabe que Deus nos escolheu para povoar o céu. Aleluia! Deixa esse primeiro ponto agora. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é a pessoa certa para colocarmos o que? A nossa fé. Excluindo todo e qualquer ser humano, seja homem ou mulher, que esteja vivo ou morto, é insuficiente para salvar a si mesmo e os demais. Nenhum ser humano tem esse poder. Nada. Nada que você imaginar. Só ele tem poder para salvar a alma do ser humano. E conduzir esta alma a ter uma vida eterna com ele, para a glória dele. Se Deus nos permitir. Oh, aleluia! Amanhã nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. O que a Bíblia fala sobre o sangue dele. O que a Bíblia fala sobre, aleluia, sobre esta aliança. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Que Deus te abençoe. Que você hoje faça a melhor escolha. A minha oração, em nome de Jesus, é que este dia o Senhor te guarde. O Senhor corra, te alcance, te grude, te grudando, não te solte até aquele grande dia. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Que agora o Espírito Santo esteja com você onde você está. Adentro no seu lar, nos teus negócios, nos seus projetos. Alcance do menor ao maior todos os seus familiares, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Que Deus possa neste dia conceder o que Ele concedeu a mim, a cada um. A salvação. E essa salvação é conquistada quando eu confesso, quando eu confessei, quando você confessar.
aceitando Ele como o único suficiente salvador da sua alma. A Bíblia diz que será salvo tu e a tua casa. Que hoje o Espírito Santo te proteja, que você tenha o melhor dia. E aproveite, gente. Louve ao Senhor. Porque, como diz o fundo do louvor, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Tu és fiel a cada um que o Senhor já escolheu para a glória de Deus. Ei, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Eu digo sempre, ninguém. Que Deus te abençoe, quem vos fala, como sempre. Oh, aleluia. Seu amigo, apóstolo Reginaldo, um querido enviado da parte de Deus. A Ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Shalom, tenha um bom dia.